Sim, ao contrário, o guarda viu o gume se aproximar e não tocou a trombeta, de modo que o povo não foi alertado, e o gume o atingiu. Aqueles que caírem morrerão por causa de sua iniquidade, mas exigirei o seu sangue daquele que devia guardá-los. Minha filha, agora digo que farei passar ao meu verdadeiro povo, antes dos grandes dias sem descanso, os principais fatos, para serem publicados na França, nesses lugares onde se encontram bons e maus. Não quero misturar esses anúncios aos grandes dias. Seria tarde demais para alertar meu povo. Saint-Michel, você não deixa fazer isso? É o Senhor que me envia e me encarrega de todos esses avisos. Sou obrigado a obedecer. Eu também preferiria não ouvir isso, mas como você quer obedecer? Nós também gostaríamos de nunca ter ouvido o conteúdo deste livro. Mas, já que o Senhor pede para publicá-lo na França, para que chegue ao seu verdadeiro povo e o avise antes que seja tarde demais, como poderíamos não obedecer? No entanto, ao publicar o livro dos colóquios do céu com Maria Julie, tínhamos uma linha de conduta. Se este livro, Les Colloques, que contém o início de anúncios bastante assustadores, não atrair dentro de 6 meses pedidos de esclarecimentos por parte das autoridades religiosas, consideraremos essa ausência de reações espontâneas como um incentivo para publicar integralmente o que Marie Julie anunciou há quase um século. Se a autoridade tivesse intervindo espontaneamente, ela tem o dever de conhecer o que é publicado. Teríamos nos conformado às suas ordens formais e assim nossa responsabilidade teria sido isenta. A dificuldade foi fazer uma escolha entre os inúmeros textos das êxtases e ordená-los em uma ordem lógica. Poderíamos ter quebrado os êxtases e, com pequenos fragmentos, reconstituído uma narrativa que mantivesse o leitor em suspense. Mas esse artifício literário não parece estar no estilo do Senhor, e poderia ter arriscado a distorcer tudo. Optamos por proceder com quadros amplos e sobrevoar, de forma geral, o andamento dos eventos. Isso permite avançar em terreno conhecido, como passear, sempre em busca de elementos novos, ponto por ponto, concluindo o conjunto. Nós nos abstemos de qualquer comentário importante. Assumimos que o leitor é inteligente o suficiente para interpretar o que deve ser interpretado. Como no Evangelho, nem tudo deve ser tomado ao pé da letra. Assim, quando o Senhor aconselha a arrancar o olho que escandaliza e lançá-lo longe, sabemos bem que não pode ser questão de mutilar a si mesmo. Quando se diz para buscar refúgio sob o castanheiro, não se pensará que serão protegidos apenas aqueles que puderem se abrigar fisicamente debaixo de uma árvore, ou até mesmo debaixo de abrigos. Quando falamos de dilúvio, não se trata de um novo dilúvio de água, como na época de Noé. Dizemos isso porque nos disseram para acreditar. Se entregarmos esses textos aos amigos de Marie Julie, que os solicitaram com tanta insistência, não nos cabe explicá-los nem esclarecê-los. Entregamos um conteúdo sobre o qual cada um é convidado a refletir. Em Core 40 jours criava Jonas, e Nínive será destruída. Os ninivitas fizeram penitência, e Nínive não foi destruída. Marie Julie grita como Jonas. Nossos contemporâneos farão penitência como os ninivitas? Que o céu queira que isso aconteça, e o mundo será poupado. Mas será que isso acontecerá? Vida encurtada dos estigmatizados de Blaine. Acreditamos que seria útil colocar, no início deste livro, um resumo da vida de Marie Julie Jahenny. Todos aqueles que se interessam por suas profecias talvez não tenham lido sua biografia, publicada em 1972. Estas algumas páginas preliminares ajudarão a julgar o conteúdo terrível desta obra. Infância e juventude. Aqui está copiada do ato de batismo da futura estigmatizada. No dia 13 de fevereiro de 1850 foi batizada Marie Julie Jahenny, nascida na véspera, em Coyot, do casamento legítimo de Charles Jahenny e Marie Boya. Padrinho: François Jahenny. Madrinha: Jeanne Boya. Apenas o padrinho assina. Assinado: Les Coudron. Vigário: Coyot é uma aldeia de Blaine, a alguns quilômetros do vilarejo, na direção de Safré. Os pais da pequena Marie Julie moram lá em um cômodo contíguo à residência dos avós paternos, François Jahenny e Jean Duguet. Há outro filho, irmão de Charles, Pierre, que se casa em 1850 e também fica perto de seus pais, em Coyot. No dia 5 de julho de 1853, nasce uma segunda criança na casa de Charles Jahenny,
um menino chamado Charles como seu pai. É muita gente para pouco terreno, e isso se tornará um ninho de brigas. É preciso encontrar outra coisa. Uma pequena fazenda ficará livre, na Fraudais, a 4 quilômetros de Coyol pelo caminho mais curto. Lá poderão ser alimentadas 3 vacas e até 4. O contrato é feito por uma locação anual de 250 francos. Assim, a cabana da Fraudais, que pouco mudou desde então, será escolhida para se tornar o local de importantes manifestações do céu. A casa nunca se tornou propriedade da família. É só que, posteriormente, Charles Jahenne poderá comprar 2 hectares para juntá-los às suas escassas terras de aluguel, o que lhe permitirá criar mais facilmente seus 4 filhos. Na realidade, o lar teve 5 filhos, mas uma pequena Rosa quase não viveu, e sua morte foi a ocasião de uma grande tristeza para a mais velha, que em casa chamavam simplesmente Marie. Em 31 de agosto de 1857 nasceu Angèle, a futura confidente de Maria Julie. Finalmente, em 28 de março de 1862, nasceu Jeanne, que morreu por último, quase centenária. A mãe Jahenne tem muito o que fazer com sua ninhada, e ainda assim, ela deve ajudar o pai nas tarefas do campo. Marie, sua filha mais velha, a apoia de todo o coração e de acordo com suas forças. Para ela, não há questão de escola. No entanto, com a aproximação de sua primeira comunhão, ela será enviada para a escola por 6 meses, para que possa aprender melhor seu catecismo. Se Marie Julie nunca soube escrever, pelo menos ela conseguirá ler, com dificuldade e hesitando, a única escrita impressa. A futura estigmatizada sempre foi piedosa e inclinada, desde a mais tenra idade, às práticas de penitência. Sua mãe, que assegura sua primeira educação religiosa e a leva, desde os 7 anos, ao tribunal da penitência, preocupava-se, no entanto, com seu amor demasiado precoce pela solidão. Não parece que Marie Julie tenha sido, desde seus primeiros anos, objeto de manifestações místicas quaisquer, como afirmam algumas outras privilegiadas do Senhor. Pelo menos ela não fez nenhuma confidência a respeito. Ao contrário, ela afirmará que era bem má quando era pequena. Tão má, dizia ela, que minha mãe tinha que amarrar lá ao pé da mesa. Na realidade, é que antes dos 3 anos, em Coyol, ela saiu de casa um dia, e caminhando em linha reta, inconsciente do perigo, entrou na lagoa que agora está preenchida. Era normal que sua mãe, assustada com o perigo que ela corria, tomasse a precaução, quando não podia vigiar, lá de perto, de amarrar, lá ao pé da mesa. Desde pequena, ela gostava de enfeitar a estátua da Santa Virgem com flores. Ela se esforçava para criar instrumentos de penitência. Uma pequena cruz com 17 pregos que ela colocava no peito, pedras ou pontas em suas calçados, fricções com urtigas. Com ela, contou mais tarde quem tinha sido um pequeno pastor na vizinhança, com ela nunca se podia brincar. Era sempre preciso recitar o terço. No entanto, ela não era tão diferente de suas companheiras, pois vivia em uma época e em um meio onde a fé era viva. Durante sua primeira comunhão, ela tinha 10 anos e meio. O pregador insistiu sobre os sofrimentos da paixão. No dia da absolvição, todas as crianças choraram. Apenas uma colega não chorou, o que perturbou Marie Julie. Mais tarde, em um êxtase, a nova estigmatizada revelou que ela fosse, neste dia da primeira comunhão, sua oração de ação de graças. Era toda uma programação de vida. Meu amável Jesus, hoje você une sua alma à minha. Prometo dedicar minha juventude e todos os meus anos a você, até minha morte. Quero apenas um esposo. O maior desejo dela era tornar-se freira, mas seu confessor, o abade David, um dos 2 vicários de Blain, achou que ela não tinha saúde suficiente. Ela não tinha nenhuma doença notável, mas permanecia fraca. Quando ela tinha 16 anos, seus pais a colocaram como empregada em uma excelente família na aldeia vizinha, a Miltais. Ela não conseguiu terminar o ano lá. Ela voltou para casa e se contentou em ajudar a família nos trabalhos do campo. Quando ela completou 22 anos, quis se providenciar um meio de viver que correspondesse às suas forças. Ela ingressou como aprendiz de costureira na casa das senhoritas Perret de Blain. Mais tarde, as senhoritas declararam que ela tinha muita imaginação. Ela sofria com as conversas que era obrigada a ouvir, mas nunca reclamou. Durante seu aprendizado, sua mãe o enviou pagar os honorários ao médico de Blain, que cuidava de seu irmão Charles, gravemente ferido no joelho. Este médico, que tinha uma boa reputação, quis abusar dela. Ela não deixou de agradecer ao Senhor,
que lhe permitiu fugir e escapar das garras do tigre